Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos em mais uma lição bíblica de nossa EBD online. Nesta feita, com você, querido professor, professora da faixa etária dos pré-adolescentes, da classe de 11 a 12 anos, tanto meninos como meninas e algumas feitas até misto. Nesta feita, estamos dando continuidade à nossa lição, cujo tema central é Preservando os Valores Cristãos. A lição de hoje, que é a lição de número 4, traz por temática A mentira ainda é pecado. A nossa lição está embasada em João, no capítulo número 8, e o versículo 44, que nos diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um dos discursos e debates de Jesus com os fariseus. E a Bíblia diz de hoje, nossa lição, está em Provérbios, no capítulo número 12 e o versículo número 22, que nos diz: O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Como sugestão de didática, interação e dinâmica para você, querido professor, em sua sala de aula, você pode usar uma folha de A4, ofício normal, ou de A2 um pouco maior, e escrever as palavras do versículo de Provérbios capítulo 12 e o versículo 22 e cortar, ou até mesmo digitar, e cortar palavra por palavra, e assim misturar e dar para a sua sala. Divide em 2 grupos, 3, de acordo com a quantidade, e faça uma interação. Aqueles que conseguirem montar a primeira palavra, colocar na sequência correta e recitar a palavra decorada, aí você pode dar um chocolate, dar alguma premiação para estimulá-los a ler o versículo e a decorar. E assim puder também participar e tornar a sua aula cada dia mais interativa e dinâmica. Por experiência prática, trabalhando cotidianamente com os pré-adolescentes, eles amam dinâmicas, amam disputas e são bastante competitivos. Então isso instiga eles a participar, instiga eles a também buscar decorar o versículo e também está fazendo a sua aula ficar mais agradável e um clima bem mais tranquilo e participativo. Partindo então para a nossa lição, ela tem por temática, como eu falei, a mentira é pecado, e traz 3 objetivos principais, como de costume em nossas lições bíblicas. O primeiro objetivo, compreender que verdade e mentira são conceitos opostos. Segundo objetivo, enfatizar que o diabo é o pai da mentira. E o terceiro objetivo, destacar que o compromisso do cristão é falar e viver a verdade. A nossa lição tem 3 tópicos que serão transcorridos e divididos em cada um por seus subtópicos. O primeiro tópico, uma mentira bem contada. O segundo tópico, o pai da mentira. E o terceiro tópico, o verdadeiro crente não mente. Partindo então desta compreensão, podemos entender e precisamos deixar claro alguns princípios e conceitos para que os nossos alunos possam trazer e guardar em seu coração e levar para a sua vida. Em meio ao mundo de relativismo moral, onde, como a nossa lição mesmo nos mostra, a verdade para uns permanece como princípio e para outros é tido como mentira e não é mais algo absoluto na ótica desta sociedade pós-moderna, nós temos a obrigação de mostrar aos nossos alunos que, mesmo a prática da mentira permeando a nossa sociedade e não sendo algo novo, pois já havia desde os princípios, desde os tempos primórdios com Adão e Eva, quando foram seduzidos pela mentira do diabo, ela permanece causando problemas, causando prejuízos e desencadeando uma série de dificuldades para a humanidade, tais como traição, vergonha e principalmente distanciando o homem de Deus. Por mais que na ótica humana a mentira muitas vezes abre portas e facilita de passar por algumas consequências ou algumas dificuldades e arcar com algumas responsabilidades, nós sabemos que a nossa missão e obrigação como servos de Deus e como cristãos verdadeiros é hastear a bandeira do Evangelho, permanecer defendendo os princípios da verdade e honrando o nome do Senhor em todo o tempo. Por isso, nós temos a oportunidade na lição de hoje
de trabalhar um pouco mais sobre este princípio que deve ser algo comum e corriqueiro na vida do cristão. O princípio de praticar a verdade e ser avesso à mentira e a todo tipo de engano. A nossa lição inicia com o primeiro tópico, cujo tema é uma mentira bem contada. É uma frase e um adágio muito popular que diz, e o próprio comentarista da nossa lição ele trouxe, que uma mentira bem contada, ela pode, depois de muitas vezes falada, ser aceita como verdade. Mas nós sabemos bem que a mentira, mesmo que aos olhos e ouvidos de alguns seja agradável, infle o ego de pessoas, ela jamais será agradável e aceita aos olhos do Senhor. Por isso, jamais ela será tida e aceita como uma verdade. Nós conhecemos bem o ditado popular que diz que toda mentira tem perna curta. Da mesma forma, nós sabemos que, mesmo que uma mentira seja bem contada, ela jamais será mais valiosa, mais poderosa e abrirá mais portas do que uma verdade que tem poder para libertar e transformar vidas. Partindo então desse pressuposto, nós podemos entender que, mesmo a mentira trazendo resultados temporários, ela traz terríveis e tristes consequências. Como podemos ver no subtópico A do tópico 1. A mentira traz tristes consequências. A lição vai nos mostrar dois exemplos de pessoas que, carregados por mentiras, sofreram grandes danos e até foram infligidos pela morte. O primeiro exemplo é o jovem amalequita, que levou a notícia para Davi que Saul tinha morrido e toda a sua casa, mas foi dizer que ele tinha matado o rei Saul. Mas como bem sabemos, Saul morreu em uma batalha. Então, Davi, ao ouvir isso, não se alegra, não festeja, nem comemora, mas ele vai destinar e condenar à morte aquele jovem que veio trazer aquela notícia. Detalhe, aquilo não era uma verdade, era uma mentira e uma falácia que ele trazia, mas isso, por consequência, ocasionou a sua morte. Outro exemplo de consequência carregado da mentira é justamente o caso de Jacó, Isaac, Esaú e Rebeca. Jacó, filho mais novo de Isaac, filho também de Rebeca, ele vai enganar o seu pai em parceria com a sua mãe para tomar a bênção da primogenitura que era de seu irmão mais velho Esaú. Como bem sabemos, havia uma promessa, havia uma palavra de Deus que o maior serviria ao menor, mas Jacó ele vai passar a perna pelo seu pai para que pudesse alcançar vantagem, para que pudesse ser beneficiado. E esta mentira vai trazer para ele consequências como o ódio do seu irmão, a fuga de casa e o sofrimento por consequência de tudo aquilo que fez. Lembre, deixe isso marcado em sua sala de aula, um princípio que rege a humanidade desde os dias de Adão e Eva. E qual é este princípio, querido professor? O princípio de a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta é aquilo que ele colhe. Aquilo que o homem semeia é aquilo que ele ceifa. Se plantamos mentiras, colheremos traição, engano e prejuízo. Mas se plantamos verdade e, com certeza, princípios que agradam a Deus, nós colheremos bênçãos, vida e prosperidade da parte de Deus. E, principalmente, uma vida de estreita comunhão e intimidade com o Senhor. E é justamente o que a nossa lição vai nos mostrar. Que a mentira, ela traz por consequência o distanciamento da vontade de Deus, o distanciamento da bênção do Senhor e de uma vida de comunhão com Deus. Outros exemplos que eu poderia narrar e trazer é justamente o exemplo de Adão e Eva, que, levados pela mentira do diabo, pela mentira da serpente, que era a transfiguração de Satanás, foram enganados, comeram do fruto, desobedeceram a Deus e, por consequência, trouxeram o pecado, a morte e o distanciamento de Deus para a humanidade. Outro exemplo também, Abraão e Sara, que por 2 vezes mentiram e Abraão disse para o rei do Egito e para o rei dos Amalequitas que Sara era sua irmã e omitindo que ela era sua esposa. Por consequência, ela foi levada para o palácio de Faraó e foi levada para o palácio do rei dos Amalequitas. Isso trouxe diversos problemas para Abraão e para aquele povo que acreditou naquela mentira. Dando continuidade, a nossa lição vai nos mostrar que nós temos a oportunidade de escolher a verdade e rejeitar a mentira. Lembre-se, nada disso é imposto a nós.
Cada um de nós, seres humanos, foi nos dado o livre-arbítrio, o direito de escolher. A própria Bíblia nos mostra isso. Em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 15, Moisés, usado por Deus, disse: vê que hoje ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal, a vida e a bênção, a morte e a maldição. Mas cabe a nós escolhermos o caminho que devemos trilhar. Paulo também deixou claro isso, falando aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 25, que eles não deveriam mentir, deveriam deixar de lado a mentira e falar a verdade, como irmãos em Cristo e membros do corpo de Cristo. Por isso, há a oportunidade a nós de escolher qual caminho trilhar, o caminho da verdade ou o caminho da mentira. E qual caminho estamos decidindo escolher? E qual caminho estamos decidindo paunilhar? E quais são as nossas decisões nos dias atuais? Dando continuidade, a lição também nos mostra que mentir para tirar vantagens. E sabemos bem que jamais a mentira será favorável. Mesmo que em momentos iniciais e no aqui e no agora pareça ajudar ou trazer oportunidades, a mentira jamais será tida como algo positivo diante de Deus. Por isso que Jesus, dizendo para João, ele deixou bem claro em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, em Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 15, que dentre a lista das pessoas que ficariam de fora da vida com Deus, da eternidade com o Senhor, do reino dos céus, dentre eles estavam os mentirosos, aqueles que praticam a mentira. Estes têm como destino o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, o inferno, porque com Deus não há comunhão entre a verdade e a mentira. Dando continuidade, nós podemos ver também o exemplo de Ananias e Safira, que por consequência da mentira, visando ter uma vantagem e guardar para si uma parte da herança que tinham venido do terreno, eles foram destinados e condenados à morte pelo Espírito de Deus, porque mentiram querendo se auto-beneficiar e por consequência colheram a morte pela sua desobediência e engano ao Espírito Santo. Como vemos em Atos capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. O segundo tópico de nossa lição vai falar sobre o pai da mentira. Como sabemos, e isso é algo comum e conhecido entre os seus alunos, mas vale a pena trazer de volta esse princípio, assim como de Deus emana toda virtude, toda boa dádiva, todo dom perfeito, e nele não há sombra de variação, conforme disse Tiago, do diabo procede a mentira, o engano, as traições e tudo que é contrário à vontade de Deus. Mas cabe a nós aceitarmos a Cristo, as suas vontades e submetermos a nossa vida à prática da verdade. Esse segundo tópico da lição vai se dividir em 3 subtópicos. O primeiro fala: os profetas falavam a verdade, trazendo o exemplo de Micaías, conforme encontramos em 2 Reis, capítulo 22. A lição vai deixar do versículo 5 até o versículo número 28. Mas eu também trouxe um trecho do versículo 19 até o versículo 23, quando Deus queria trazer o juízo sobre Acabe, sobre a sua casa, e dizia: quem irá enganar Acabe para que ele possa ir para a guerra e perecer? E o espírito de engano veio e se apresentou diante de Deus, resumindo aqui o texto, e disse: eu serei por espírito de mentira, por palavra mentirosa, na boca de todos os profetas de Acabe, para que ele vá à peleja e morra. Micaías, que era profeta de Deus e como servo do Senhor tinha compromisso com a verdade, ele disse para Acabe: se você for, você irá morrer. Mas ele deu crédito à palavra da mentira e não confiou na palavra verdadeira que vinha da parte de Deus através do profeta. Por consequência disso, ele morre e todo o exército é disperso e volta para Israel envergonhado. Porque todo aquele que se abraça à mentira só colhe vergonha. Todo aquele que se abraça ao engano só colhe frustração. Deixe isso claro em sua sala de aula. A mentira jamais vai trazer para nós vitórias. A mentira jamais vai trazer para nós alegrias. A mentira jamais vai trazer para nós oportunidades duradouras. Somente possibilidades frustradas. Caminhos que por final trarão a morte. Caminhos que por final trarão tristeza e amargura de alma. Dando continuidade, outro princípio e algo que permeia a nossa sociedade pós-moderna é a questão da meia-verdade. Mas a resposta de Jesus para este engano e falácia é que não existe meia-verdade. Ou é verdade ou é mentira. Ou é sim
ou é não, conforme encontramos em Mateus, no capítulo número 5 e o versículo 37. Seja, pois, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso tem procedência maligna, disse Jesus. Fechando este tópico, já caminhando para a conclusão, nós vamos perceber que a investida e proposta de Satanás é sempre pautada em mentiras, é sempre pautada em enganos, conforme vemos na tentação de Jesus em Mateus no capítulo 4, dos versículos 1 e 11, em Lucas no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo número 3, nós vamos perceber que sempre a proposta do inimigo é pautada em enganos, por vezes em nos fazer questionar a vontade de Deus e quem de fato nós somos diante de Deus. Trazendo resumidamente a proposta do inimigo na tentação a Jesus em Mateus no capítulo 4, vamos perceber que as primeiras palavras dele querem trazer a dúvida, a convicção de quem Cristo é diante de Deus. Também quer trazer um desafio do poder de Deus e do seu cuidado na vida do homem, fazendo com que o homem tente a Deus e assim se afaste de sua vontade. E por fim, promete dar ao homem, conceder ao homem aquilo que ele jamais pode dar: os reinos do mundo e a sua glória, porque tudo isso pertence a Deus. Sempre as propostas do inimigo serão pautadas nisso. Trazer em nós crises de convicção, crises de consciência. Quem somos verdadeiramente diante de Deus? O que o Senhor pode fazer por nós? Quais são as oportunidades que Ele tem preparado? Lembre, a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Fechando a nossa lição de hoje, o verdadeiro crente, ele não mente, porque a natureza do homem, quando se encontra com Cristo, ele é transformada, conforme disse Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, salvo engano: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Por isso, aquele que tem a vida encontrada com Cristo e transformada pelo Senhor, e nasceu da água e do Espírito, conforme disse Jesus a Nicodemos, ele tem prazer em falar a verdade, porque a verdade é uma das provas, das manifestações que este homem nasceu de novo. Também ele sabe que a recompensa para a mentira é a condenação, é o distanciamento de Deus, e Deus ele tem compromisso com a verdade e ele não tem prazer no mentiroso. E por fim, ele sabe que a vontade do Senhor é que ele deixe a mentira e ele fale sempre a verdade. E caso ele venha a falhar, caso ele venha a errar, caso ele venha a cair, porque todos nós, enquanto estamos em nossa natureza humana, somos fadados ao erro, fadados ao pecado. Em 1 João, no capítulo 1, o versículo 9 nos diz: se confessarmos o nosso pecado, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todo o nosso pecado. Salomão disse em Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Deixe isso claro também a seus alunos. Se eles vieram a incorrer em mentiras, em erros, há esperança. Jesus sempre está pronto a perdoar, sempre está pronto a conceder novas oportunidades, mas que jamais eles usem isso como subterfúgio, como desculpa, como preceito para pautar a sua vida em mentira. E mesmo que, na ótica natural, a verdade traga em momentos iniciais punições, castigos e disciplinas, ela sempre será, por consequência, libertadora. Trará ao nosso coração alívio, paz e esperança, e nos lembrará que quem conhece a Cristo entende que a verdade é o instrumento que liberta. Que Deus te abençoe, querido professor. Que Deus te ilumine, te conceda uma aula produtiva, abençoada e de muito enriquecimento. Antes de sair, lembre de deixar seu like, o seu comentário e de compartilhar este vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe e até a próxima aula. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária.
Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.